Bom dia, pessoal. Eu me chamo Maria Ingrid e eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Análise da variabilidade da umidade do solo no Brasil em 2 décadas a partir do uso de dados de satélite e reanálise. Esse trabalho ele foi aprovado na área temática de Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento Básico do referente Congresso. Bom, a umidade no solo, ela representa a quantidade de água armazenada nos poros do solo em um determinado momento, sendo basicamente um componente essencial no ciclo hidrológico. E ela influencia diretamente processos como infiltração, escoamento superficial, evapotranspiração e também a disponibilidade de água para a vegetação, além de ser também um importante indicador de sustentabilidade nos recursos hídricos e das mudanças ambientais. Então, tradicionalmente, a umidade do solo ela é medida por métodos diretos, como o gravimétrico, que, embora ele seja preciso, ele é demorado e também é um método destrutivo. Já os métodos indiretos, como a utilização de sensores, eles permitem medições contínuas, mas ainda enfrentam limitações quanto à abrangência espacial, no caso, e também à disponibilidade de dados. Então, nesse cenário, o sensoriamento remoto ele tem se mostrado uma ferramenta fundamental para o monitoramento, principalmente em larga escala. Então, produtos como o Era5Land vem ampliando essa capacidade de análise sobre a variabilidade espacial e temporal da umidade do solo, que permite avaliar melhor os impactos das mudanças climáticas. Então, diante disso, esse estudo ele tem como objetivo caracterizar a variabilidade da umidade do solo no Brasil ao longo das 2 últimas décadas, utilizando os dados do Era5Land e considerando as diferenças entre os diversos ambientes do país. Bom, nesse trabalho foram utilizados dados contemplando as 4 bandas de profundidade da umidade do solo, cujas camadas elas variaram a partir da superfície, e o trabalho também abrangeu o período do ano de 2000 a 2024, e a escolha pelo uso do conjunto de dados do Era5Land foi motivada pela sua resolução espacial, né, aproximadamente 9 quilômetros, o detalhamento vertical da umidade do solo e também pela cobertura global homogênea. E, além disso, o Era5Land ele oferece maior precisão na análise da variabilidade da umidade do solo nos diferentes biomas brasileiros. Então, o conjunto de dados utilizados ele se baseia na assimilação de observações e simulações numéricas de modelos climáticos globais, fornecendo informações consistentes com cobertura temporal desde 1950 até os dias atuais, e também possui uma resolução mensal. Bom, os valores de umidade do solo, eles são expressos como uma grandeza, como uma razão volumétrica aqui entre o volume de água e o volume total do solo, sendo, portanto, nesse caso, uma grandeza adimensional, né, com uma variação entre 0 e 1, em que 0 vai representar basicamente a ausência de água e 1 a saturação total do solo. Então, para extrair os dados utilizados nesse estudo ele foi desenvolvido um script no GEE que calcula a média espacial mensal da umidade do solo correspondente à área de cada bioma brasileiro. Então, na etapa seguinte, os dados eles foram analisados por meio da construção de mapas e de um gráfico da média da série histórica dos padrões de umidade do solo média nas 4 profundidades, nas 4 bandas de profundidade de umidade do solo, bem como também a precipitação média para cada série histórica derivada dos dados fornecidos pelo produto Imerge V07. E, por fim, os resultados eles foram interpretados considerando a sazonalidade e as características ecológicas de cada bioma do Brasil. Bom, a análise conjunta dos dados mensais de precipitação e umidade do solo ao longo da série temporal de 2000 a 2024, ela revelou, de certa forma, padrões distintos entre os biomas brasileiros, o que reflete suas características climáticas e ecológicas específicas. Então, a gente consegue ver nessa figurinha aqui ao lado, em que os valores mais baixos de umidade do solo
nas 4 camadas se concentram na porção dos biomas da Caatinga e do Cerrado, em que as precipitações médias mensais elas são bem mais baixas, que variam de 34 a 77 milímetros por mês. Então, a gente destaca aqui, de certa forma, uma correlação entre a alta pluviosidade e os valores mais altos de umidade do solo, no caso do bioma da Amazônia, e também um comportamento parecido é observado na Mata Atlântica, na porção mais próxima do litoral do país, em que apenas em relação à umidade, no caso, já que a precipitação média nesse bioma é em torno de 34 a 77 milímetros por mês também. O mesmo ocorre no Pampa, aqui mais ao sul, em que esses altos valores de umidade no solo, nas 4 camadas, também acontece semelhante à Amazônia, Mata Atlântica, só que com a precipitação média de 105 a 170 milímetros por mês. Já no Pantanal, aqui localizado no extremo oeste do país, a precipitação média varia de 77 a 105 milímetros, o que pode justificar os valores de umidade do solo que estão de 0,05 a 0,20 nas 4 camadas. E, além disso, os valores médios anuais da umidade do solo em cada bioma eles permitem corroborar com a visualização do mapa anterior. Então, a gente consegue ver aqui que, nessa primeira figura, em geral, a Amazônia ela apresenta altos níveis de umidade do solo em todas as profundidades, com uma ligeira oscilação que pode estar associada aos anos com maior precipitação. Já que na segunda figura, o Pampa apresenta na camada superficial os valores de umidade de solo, a gente consegue ver que eles oscilam bastante. Nas camadas inferiores, os valores de umidade eles se mantêm mais estáveis e na camada mais profunda, os valores eles permanecem praticamente constantes ao longo de toda a série. Aqui na terceira figura, a gente consegue ver que a Caatinga ela revela os desafios, né, do ambiente do semiárido, com as menores médias de umidade superficial e oscilações bem abruptas de umidade. A gente consegue ver que a resposta da superfície ela é quase imediata às chuvas, mas que os valores eles rapidamente eles retornam a níveis críticos, principalmente nos meses secos, como a gente conseguiu observar nos anos de 2012, 2016 e 2021, com a seca severa. Já que, em relação à Mata Atlântica, a gente completa a análise com um padrão de umidade bem estável em relação a todas as profundidades. Aqui, na nossa quinta figura, a gente tem o Pantanal, né, conhecido de certa forma pelos seus ciclos de cheias e secas, e apresenta uma dinâmica marcante na camada superficial. Essa camada ela exibe uma alta variabilidade, enquanto a camada mais profunda ela apresenta um comportamento bem próximo do linear. Por último, aqui a gente tem sobre a umidade do solo no cerrado. Aqui na camada superficial, as médias da umidade ela indicam uma resposta equilibrada às variações pluviométricas e à medida que a gente vai aprofundando, a umidade ela vai se tornando mais homogênea, especialmente aqui acima de 100 centímetros, né, que de certa forma é o que sustenta a vegetação de raízes profundas típicas desse bioma. Então, a gente consegue ver que as especificidades de cada bioma possuem papéis críticos, né, na resiliência da vegetação, principalmente durante as estações do ano. Bom, então nós conseguimos ver que a análise da variabilidade da umidade em diferentes profundidades e sua relação com a precipitação ao longo da série temporal dos últimos 20 anos permitiu compreender a dinâmica hidrológica específica de cada bioma, evidenciando como fatores climáticos e ambientais influenciam na distribuição e retenção hídrica do solo. Os nossos resultados mostraram que a Amazônia e a Mata Atlântica eles mantêm altos níveis de umidade em todas as profundidades. Já no Cerrado e na Caatinga, eles são mais sensíveis à seca com a redução da umidade superficial. O Pantanal, de certa forma, mostrou declínio da umidade profunda após o ano 2020, provavelmente ligado aos incêndios, e o Pampa apresentou, de certa forma, uma estabilidade hídrica. Então, a gente recomenda que para estudos futuros seja incluído parâmetros como precipitação, evapotranspiração, temperatura do solo e características de cobertura vegetal, já que a integração desses dados vai permitir uma compreensão da interação entre a umidade do solo e fatores climáticos.
E é isso, muito obrigado pela atenção.